Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Queria falar com os irmãos mais uma vez, antes de começar já entrando na mensagem, o porquê de eu estar usando essa máscara, Eu tenho falado diariamente no começo de cada vídeo, para que os irmãos tomem conhecimento e não se preocupe, porque eu estou fazendo um procedimento dentário, Então logo eu termino, eu estarei tirando essa máscara, certo, irmãos, tá? Eu creio que isso vai no máximo até o finalzinho deste mês, tá certo, tá? Vamos então já à mensagem, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça do varão. Vamos repetir esse versículo, Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão. No Senhor. Vamos repetir. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgai vós mesmos, julgai vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelos crescidos? Vamos repetir. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu.
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, o assunto aqui em questão, né? Nessa primeira parte do capítulo de número 11 de 1 Coríntios, em relação à mulher na igreja, né? A mulher na igreja, a serva de Deus, né? Uma vez aceitou a Jesus, desceu às águas batismais, ela precisa andar segundo a palavra de Deus. E o que recomenda a palavra de Deus para a mulher crente? Né? Toda mulher crente, né? De um modo geral, mas principalmente aquelas que fazem a obra de Deus, aquelas que têm cargo na igreja, né? E é bom lembrar aos irmãos, de um modo geral, que os cargos nas igrejas de Deus, nas igrejas de Cristo, eles não são remunerados. Eles não são remunerados, exceto o pastor, né? Quando ele vive 100% do seu tempo para a obra de Deus, né? Pastor que vai embora para fora, congregações grandes, muito grandes, é muita gente, né? Toma conta de muitas igrejas, não apenas de uma só, quando ele é pastor de campo, né? Então, no geral, ele é remunerado, né? Mas, no geral, todos trabalhamos de forma voluntária, né? Por amor à obra de Deus, por amor a Cristo e por amor às almas. Nós trabalhamos sem ter ganho algum, né? Apenas ajuda de custo para o transporte, para nos locomovermos, para irmos e voltarmos da nossa casa até a igreja da nossa casa, para poder pastorear no dia a dia, né? E Paulo aqui fala exatamente em relação à mulher que está na igreja. Paulo não está falando aqui, né, com as mulheres que estão fora da igreja. Dia desses atrás nós gravamos vídeo aqui falando sobre esse assunto. Nós não temos que julgar o mundo. Quem julga o mundo é Deus. Nós julgamos os membros que estão na igreja, tanto homens quanto mulheres, né? Então, eles precisam andar embaixo da ordem, da determinação, da recomendação da santa palavra de Deus, né? Tem que obedecer às leis, os estatutos, os mandamentos, né? Então, esse questionamento aqui, esta indagação e este ensinamento, né, que Paulo passa aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, é para a mulher na igreja, né? Então vamos à meditação dessa palavra que é de fundamental importância, né? E isso tem causado uma grande confusão, né? De um modo geral, principalmente na cabeça das irmãs, né? Que elas não conseguem ter um perfeito entendimento do que diz a Santa Palavra de Deus, né? Ficam meio confusa, né? Do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve em relação a este assunto, né? Eu peço a Deus aqui nesse momento, né, que o Senhor possa me dar graça, através do Espírito Santo do Senhor, para que eu possa passar a maior elucidação possível para as irmãs que estão na igreja a respeito desse assunto, que é de suma importância. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a palavra diz, então, né, para que nós possamos meditar sobre esse assunto: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E a palavra 1 Coríntios 11, como as mulheres devem apresentar-se na igreja. E a palavra fala: eu louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Né? E como é que foi que Paulo entregou os preceitos para os irmãos? Ele está aqui louvando e glorificando a Deus por cada irmão, cada irmã, de modo geral, pela obediência, né? E a obediência está rigorosamente dentro das leis, dos estatutos e os mandamentos da lei de Deus.
que é a santa palavra de Deus. E Paulo fala aqui a respeito do cabelo, né? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então, Paulo está falando aqui sobre essa hierarquia, né? Entre o homem, a mulher, Cristo, a igreja, Deus. Ele fala desses assuntos todos, né? Nós, varão de Deus, somos corpo da cabeça de Cristo. A mulher, nós somos a cabeça do corpo da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Ou seja, tudo tem que ser feito rigorosamente de acordo com a santa palavra de Deus. Temos que fazer tudo para a glória de Deus, né? Buscando em tudo honrarmos uns aos outros em relação a este assunto de suma importância, né? E Paulo fala aqui, continua falando, né? Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E o que Paulo está falando sobre este assunto? O homem não deve ter cabelos crescidos. O homem, servo de Deus, na igreja, ele precisa ter cabelos cortados, cabelos curtos, né? Para que ele não venha desonrar, né? Não venha desonrar a sua própria cabeça, né? O homem não deve ter, o homem na igreja, da igreja, o servo de Deus, não deve ter cabelos crescidos. Cabelos cortadinhos, né? Cara limpa, barba feita, cara lavada, né? Para que ele possa honrar a Cristo dessa maneira, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse com a cabeça rapada. Até a chegada de Cristo, a lei determinava que as mulheres tivessem a sua cabeça coberta na igreja. A cabeça coberta com véu, que as mulheres cobrissem com véu, né? Ainda tem pelo menos uma igreja que eu conheço, que as mulheres vai para a igreja, a hora que elas vai botar o pé para dentro do pátio da igreja, antes de entrar para o salão principal da igreja, elas já levam o seu véu na bolsa, todas as irmãs que chegam, vêm com a cabeça descoberta, mas de cabelos crescidos, cabelos compridos. E ela chega no pátio de entrada, ela tira o véu da bolsa e coloca na cabeça, cobre a cabeça para depois entrar para dentro da igreja, né? Essa determinação ela é honrosa. A mulher que age dessa forma, ela honra o marido, né? Ela honra o marido desta forma, agindo assim. Mas Cristo, depois de Cristo para cá, né, o Senhor Jesus, ele não veio abolir nenhum mandamento da lei de Deus. Ele veio confirmar os mandamentos e fazendo com que o ser humano, de um modo geral, tivesse condição de alcançar a salvação de Deus. E como é que nós temos que agir para alcançar a salvação de Deus? Obedecendo as leis, os estatutos e os mandamentos, né? E Paulo segue falando aqui sobre este assunto, né? Segue falando, mas a mulher
que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, né? E no que isso traz benefício, né, em relação a essa honra, né? É uma vestimenta, é um adorno de santificação, né? É um adorno que mostra uma mulher santificada, né? A mulher que se cobre com véu, né? Mas ficou a critério de quem quer que seja, né? Você quer continuar usando véu, você usa. Caso você não use véu, é obrigado a ter os cabelos crescidos. Não deve, as irmãs na igreja, de um modo, as irmãs não devem cortar o cabelo. Porque o cabelo crescido é sinal de poderio, né? Então é necessário que as irmãs tenham cabelos crescidos na igreja, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, ou rapar, que ponha o véu, né? Então, aqui a palavra está falando exatamente porque o cobriu a cabeça com véu, aparece apenas o rosto, e é honroso, né? Diante de Deus, dos homens, na igreja, e também do marido, principalmente, né? A mulher que honra o seu marido é uma mulher cuidadosa, uma mulher vigilante, uma mulher que se cuida, né? Para que ela seja reconhecida, tratada e respeitada como uma verdadeira senhora. Uma verdadeira, e mais ainda, se ela é serva de Deus, ela honra a igreja, honra o seu marido e honra também a Deus. Ela mostra temor de Deus. Ela não quer aparecer apenas para Cristo na igreja. Nem para os irmãos, nem para ninguém, apenas aparecer para Cristo. Isso é honroso, né? Para a igreja, para a mulher, para Deus e para o marido, de um modo geral, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, né? Se fosse para o homem ter cabelos crescidos, Deus tinha feito Adão de cabelos crescidos. Ele não teria feito Adão de cabelos curtos para depois o cabelo crescer. Ele teria feito já com cabelos crescidos, né? E nada prova, né, que Adão tinha cabelos crescidos, que Adão fosse barbudo, que Adão fosse bigodudo, né? Exatamente porque você vai se apresentar numa empresa para ser contratado, para passar para fazer uma entrevista, né? Como é que você se arranja para se apresentar numa entrevista na igreja, numa empresa? Você está procurando um serviço e você quer um emprego. E você manda o seu currículo para a empresa e a empresa te chama. Como é que você faz para se apresentar ali dentro daquela empresa, do seu patrão, do seu possível patrão, né? Você faz o melhor possível. Você vai de cabelinhos cortados, você vai de barba feita, você vai de cabelinho penteado, curtinho, arrumadinho, bonitinho. Para quê? Porque você quer ser admitido naquela empresa, né? Você não foi passado nenhuma informação sobre essas coisas, mas você se preocupa e dá o melhor de si, porque você tem consciência disso. Você tem consciência que você precisa se apresentar bem, tem que estar apresentável. Não é necessário colocar paletó e gravata, mas tem que estar arrumadinho, limpinho, né? Roupa passadinha, escovadinha, camisa abotoada, cabelos cortados, barba feita, né? E por que diante de Deus você pode apresentar de qualquer maneira? De qualquer jeito serve, né? Então é uma questão de entendimento, uma questão da pessoa meditar profundamente no que é certo e errado, no que é melhor ou pior. Todo mundo conhece o que é bom, todo mundo conhece o que é melhor,
Todo mundo sabe que não presta, né? Então por que você não se esforça para se apresentar diante de Deus dessa forma, né? Principalmente se você tem encargo na igreja, se você ora e profetiza. Você vai na igreja para quê? Você vai para orar a Deus, você vai para adorar a Deus, né? Até a palavra certa, você vai à igreja para quê? Para adorar a Deus. E como é que o homem deve adorar a Deus? Prestando a Deus sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né? Não é assim, né? Você vai, meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não te digo que é em Jerusalém ou neste monte, mas meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram ou adorem em espírito e em verdade. Jesus evangelizando a mulher samaritana em São João 4, ele explicou para dessa maneira, né? Então, se nós vamos na igreja para adorar a Deus, né, temos que apresentar como diante de Deus na igreja, né? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável ao Senhor, né? E como é que nós somos agradáveis ao Senhor? Da mesma forma que você agrada o seu patrão na igreja, na firma, na empresa, quando você vai fazer uma entrevista. Seu patrão bate o olho e fala, esse aqui eu posso contratar, dar um cargo melhor de chefia para ele, ele vai ser exemplo para os outros. Essa daqui eu posso contratar. Eu posso dar um cargo de chefia para ela, que ela vai ser exemplo para a equipe, né? E como é que é isto? Tem que estar bem, aparentemente. Você bate os olhos numa mulher, se ela estiver bem arrumada, você fala, que maravilha, que coisa linda, né? Tá arrumadinha, tá, né? E da mesma forma o homem, né? Você bate o olho numa pessoa, uma pessoa que não é relaxado, né? Você vê que ele tá arrumadinho, tá tudo nos trinques, tá tudo em ordem, né? Você fala, essa pessoa é uma pessoa de bem, cuidadosa. Eu posso colocar nas mãos dele qualquer tipo de responsabilidade que ele vai cuidar bem da minha empresa, né? Dos meus negócios, vai cuidar bem, né? E com Deus não tem que ser diferente, né? Precisamos se apresentar diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A santificação tem que ser de corpo, alma e espírito, né? Então a mulher não deve se apresentar diante de Deus careca, de cabeça rapada, né? Se ela, vamos falar aqui que uma serva de Deus, né, que está na igreja, ela é acometida por uma enfermidade e ela precisa rapar a cabeça, né? Eu não preciso falar que enfermidade que é essa que rapa a cabeça, ou às vezes o cabelo cai, começa a cair, né? E ela precisa então rapar, porque se não rapar fica muito feio, fica parecendo galinha depenada. Então ela rapa. Mas ela é serva de Deus e ela é atuante na igreja. Ela vai sair da igreja por causa disso? Não, pelo contrário. Ela tem que intensificar a sua presença na igreja diante de Deus, para que Deus possa conduzir bem as mãos dos médicos e fazer o diagnóstico corretamente, fazer a prescrição médica corretamente, para que tudo vá bem, os enfermeiros, né? Então ela intensifica mais, então ela está na igreja, né? Ela não cobre a cabeça com véu, mas ela tem os cabelos crescidos. E numa situação dessa, ela quer continuar adorando a Deus, para Deus ter misericórdia e curar sua enfermidade, né? Então, neste caso, ela precisa colocar o véu. Ela não tem que parar de trabalhar na hora porque está careca, né? Porque rapou a cabeça por necessidades médicas, né? Ou por recomendação, né? Então, daí ela cobre com o véu e vai para a sua igreja sem problema. É inteiramente compreensível por todos, porque é um sinal de respeito, de cumprimento da palavra de Deus. Mas fora disso, se ela tiver os cabelos crescidos, não tem necessidade de usar o véu. Mas não se apresentar diante de Deus com a cabeça descoberta, mostrando o couro cabeludo da cabeça, parecendo um homem careca, né? Isto não provém de Deus, essa recomendação. E Paulo fala sobre esse assunto aqui. Vamos seguir em frente aqui, vamos chegar nessa parte, tá certo? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou
rapaz que ponha o véu. Então é isto, né? Você chegou, né? Você dobrou o joelho, você vai orar, você tem que estar de cabeça coberta. Não precisa colocar o véu, né? Mas não deve estar rapada, né? Deixa o cabelo crescer, né? Para todo mundo bater o olho e falar, aquilo ali é uma mulher, né? Pode ser uma jovem, pode ser uma menina, pode ser uma senhora, né? O cabelo crescido mostra que é uma pessoa do sexo feminino, né? Que sobre todos os aspectos ela merece o nosso maior respeito e consideração, porque é uma senhora, né? E aqui a palavra continua falando. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Tá certo? Né? Aqui não tem nem comentário, porque é claro, claríssimo aqui. Né? É claríssimo, né? a leitura dessa mensagem. Né? Aleluia, Pai. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Né? Então, quem não conhece a história da Bíblia, a história da humanidade, melhor dizendo, quem não conhece, não sabe que a mulher provém do varão. Ela pensa que o varão que provém da mulher. Né? Por que a palavra de Deus fala dessa forma? É porque quem foi feito primeiro? O homem ou a mulher? O homem foi feito primeiro, obviamente. Né? Porque Deus fez quem? Deus fez Adão primeiro. Né? Para depois, de uma costela de Adão, ser feito Eva. Né? Porque Deus, olhando no jardim do Éden, Adão ali trabalhando, cuidando das coisas que Deus colocou nas mãos dele, a palavra de Deus não afirma quanto tempo, não traz essa referência, quanto tempo Adão viveu sozinho no jardim do Éden, para depois Deus fazer cair num sono profundo, tirar uma costela e da costela de Adão fazer Eva. Né? A palavra de Deus não traz, não fala sobre esse tempo. Né? Mas a palavra afirma que Deus, no jardim, ele vinha todo dia no jardim do Éden para ver como é que estava ali, no horário do meio-dia. E ele chegou ali e viu que Adão estava fazendo as coisas, mas ele viu que não estava, Adão não estava feliz. Né? Faltava alguma coisa para Adão. Né? Deus, eu já disse, é a Santíssima Trindade. É o Deus Trino. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é Deus. Né? São três seres em um só. E aí a palavra fala, vimos que Adão não estava bem. Né? Não é bom que o homem viva só. Né? Deus falou, não é bom que o homem viva só. Façamos a ele uma adjuntora. Né? Adjuntora. Ou seja, uma ajudadora, uma companheira, né? Para estar ao lado dele, ajudando ele. Né? Aí Deus, o que Deus fez? Deus podia ter pegado, da mesma forma que ele fez Adão, pegou o barro e amassou e fez Adão. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Né? Portanto, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? E aí, após isso, Deus ter chegado no jardim do Éden, visto que Adão não estava bem, faltava alguma coisa para ele, né? Façamos ao homem uma adjuntora. E fez Adão cair no sono profundo, e tirou uma costela de Adão, e a palavra fala que Deus, daquela costela, ele fez Eva, e cerrou a carne no lugar onde ele tirou uma costela de Adão. Né? Para poder fazer Eva. Né? Depois, a partir daí, o homem passou a sair da mulher. Aí o homem passou a prover. Mas no princípio, a forma que Deus criou, foi a mulher nasceu do homem primeiro. Né? O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Né? Portanto, cabelos cortados, barba feita, limpinho, arrumadinho, né? Imaginando
passar a melhor aparência possível, né? Tem aquele homem que usa barba de um modo geral, né? Mas a barba está sempre bem feitinha, e ele faz, ele não, para se apresentar numa empresa, ele não vai lá barbudo, cabeludo, bigodudo, né? Ele arruma, bem arrumadinho, para passar a melhor aparência possível, a melhor impressão possível, né? Então é assim que o homem precisa andar, se apresentar na igreja principalmente, né? Porque o varão não provém da mulher, né? Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, né? Então a mulher provém do varão, do homem, porque foi dessa forma que Deus fez, né? Mas vamos continuar, vamos seguir em frente aqui, né? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos, né? Por que a mulher tem que ter na cabeça sinal de poderio por causa dos anjos? Porque os anjos é um ser celestial que se apresenta diante de Deus diariamente, né? O nosso anjo, né? Então nós precisamos ter o temor de Deus. E como é ter o temor de Deus? A palavra de Deus afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre, né? Ou seja, que haja ordem e decência. Não deve ser diferente, né? Então já dei o exemplo aqui, você vai ser contratado numa empresa, você vai para uma entrevista, você se arruma da melhor maneira possível, né? Mostrando ser uma pessoa honesta, honrada, temente a Deus, esforçada, que quer aquele emprego, né? E com Deus você quer o quê? Você quer a salvação. Então obedeça a palavra de Deus. Leia, medite e analise você mesmo. Se você pode se apresentar na igreja de qualquer maneira, né? O pastor não deve aceitar, não deve permitir. Mas se ele permitir, você mesmo deveria se corrigir, né? Para poder se apresentar de forma a ser agradável, para que todos te olhem e te respeitem e gostem, queiram bem, né? Porque você mostra ser uma pessoa de bem, né? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão no Senhor. Ambos, diante de Deus, né? Ambos, um não é sem o outro. O marido não é sem a mulher, e a mulher não é sem o marido diante de Deus. E a palavra fala sobre esse assunto, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Porque foi Deus que fez todas as coisas. Fez o homem, fez a mulher, né? Deus fez os céus, a terra e tudo que neles existem. E depois fez o homem, foi a sexta criação de Deus no último dia, né? Deus fez apenas Adão. A mulher veio depois, tirada da costela de Adão, fez a mulher. E Deus passa as normas, as regras, né? Não é para ninguém escravizar ninguém. É para amar, é para respeitar, é para querer bem, é para tratar bem, né? E cada vez mais e mais um querer estar ao lado do outro, né? Amando, né? Respeitando da melhor maneira possível, né? Fazendo tudo com verdadeiro amor, conforme diz a Santa Palavra de Deus, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra afirma lá em Gênesis, no começo da criação, né? A partir do momento que o varão escolhe a mulher para casar e casa, larga o varão, o homem, pai e mãe, ajunta-se a sua mulher. E não são mais dois. Os dois é uma só carne. É para amar, é para respeitar, é para querer bem e fazer com que todos respeitem a sua esposa, né? Que não seja causa de chacota para ninguém,
né? Fora da igreja. E dentro, muito mais ainda, mostrar temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Nós precisamos bater o olho num casal e enxergar pelas costas quem é o homem e quem é a mulher. Porque há diferença. E essa diferença está exatamente na cabeça, né? Porque é a cabeça que governa o corpo, né? Então nós precisamos, a mulher precisa se atentar para essas necessidades todas, né? E entender, né? E andar exatamente como tal. Tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.